Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que vem para trazer informação e leveza para sua jornada materna. Eu sou Ana Paula Corrêa, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente do GestarCast para trazer aqueles bate-papos incríveis com os profissionais especialistas para que você realmente possa ter uma jornada materna, né? Com tranquilidade, com leveza, com muito bem-estar, com muito conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a importância do olhar osteopático nos primeiros meses de vida do bebê. Então é um assunto super importante. Então, mamãe, faz assim, ó. Pega lá o teu suquinho, o teu chazinho, a tua aguinha, aquela bebida que faz você se sentir bem confortável, bem acolhida, e vem conosco porque o GestarCast está começando. E eu começo fazendo aquele agradecimento especial aos nossos apoiadores. Loja Nina Baby, Carolina Gerton, Osteopatia para Bebês, Gabriela Rocha, Odontologia, Pediatra Paula Trevisol, doutora Vanessa Sorondo, Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia, Materna Amamentação, Rabassa Corretora de Seguros, Branda Nutrição Materna e Infantil, Gabriela Conceição, fisioterapeuta pélvica, e Ana Paula, personal, tentante, gestante e pós-parto. Então, que rufem os tambores para ela que é casada, mãe de uma menina linda de 2 anos, que é uma fofura mesmo, fisioterapeuta formada há mais de 10 anos, especializada em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, encontrou na pediatria a sua verdadeira paixão. Ela é idealizadora e mentora da PhysioPro Baby, uma capacitação voltada para profissionais da saúde que desejam se especializar no cuidado com os bebês de forma sensível e baseada em evidências. Sempre buscando formações nacionais e internacionais que permitem oferecer um atendimento individualizado, respeitando o tempo e as necessidades de cada pequeno. Conosco, no GestarCast, Carolina Gerton. Seja bem-vinda, Carol. Oi, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho do meu conhecimento com as mães para trazer, né, um pouco mais de leveza para a jornada, que a gente, como mãe, acaba às vezes pensando muita coisa e a gente não acha algumas respostas. Então, a minha ideia é tentar trazer um pouquinho essas respostas para as mães ficarem mais tranquilas em casa e também se sentirem mais seguras. Carol, então para a gente iniciar, vamos começar falando sobre o que é a osteopatia, né? Especificamente o que é a osteopatia para bebês e qual é o impacto que ela tem, né? A gente sabe que nos cuidados com os bebês tem muitas questões que envolvem, né? A gente pega, por exemplo, a questão de amamentação, que tem uma ligação muito grande, e eu vou citar a amamentação porque no nosso primeiro episódio da primeira temporada, com a Cris, da consultora de amamentação, a gente citou, né, esse profissional, e também no primeiro episódio agora da segunda temporada, com a pediatra a doutora Paula Trevisol, a gente também citou, né, sobre a importância desse acompanhamento de um osteopata. A questão, muitas vezes, da amamentação. O bebê prefere mamar em tal seio. É uma preferência, não é? Então, vamos explicar, né, um pouquinho o papel do osteopata, o que é essa profissão. Então, o osteopata ele vai ter uma visão muito ampla em relação ao corpo humano. E da mesma forma que isso é amplo, é tudo muito integrado. Às vezes a gente fica pensando que a osteopatia para bebê vai ser igual quando a gente, como adulto, vai no osteopata e tem aqueles estalinhos. É totalmente diferente. O raciocínio ele vai ser baseado na mesma coisa, que é a gente pensar no corpo todo integrado, em todas as suas relações, da gente entender não só ali, né, aquele sintoma, mas por que aquele sintoma ele está aparecendo? O que está interligado com aquele sintoma, com todas, né, as regiões que estão interligadas naquele sistema. Então, essa visão ela é uma visão muito ampla do osteopata e a gente traz esse mesmo raciocínio quando a gente pensa para bebês. Mas, quando a gente atende um bebezinho, é totalmente diferente. É um corpo que não é igual ao corpo do adulto, a anatomia vai ser diferente, a fisiologia, tudo isso a gente pensa de uma forma bem específica para o bebê. Então, às vezes, os pais chegam na consulta e já fizeram alguma consulta com o osteopata e ficam um pouco... mas como é que é, Carol? Como é que receosos, funciona? Né? Com aquele medo. Com aquele medo, meu Deus, será que vai instalar o meu bebê em algum lugar? Mas não, a gente vai
trabalhar com técnicas muito sutis. O bebê, ele relaxa, o bebê, ele vai muitas vezes até dormir na consulta e isso não tem problema nenhum, porque mostra realmente que é super confortável e é muito respeitando os limites desse bebê. A gente não vai ultrapassar esse limite. Se chorar, vai pro colo do pai, o colo da mãe, vai ir mamar. A gente faz quando o bebê mamando, não tem problema nenhum. É tudo realmente com muita sensibilidade e entendendo aquele corpinho e a necessidade que aquele corpinho vai apresentando para nós. E tem muitas coisas que às vezes a gente tem como é normal. Não, é normal, é assim, vai passar, vai melhorar, não tem problema nenhum. E a amamentação muitas vezes acaba caindo também nesse mesmo, né, de é normal, é assim mesmo, prefere um lado e tá tudo bem. E assim, o que acontece? Muitas vezes os bebês, eles têm essa preferência porque eles têm uma dificuldade motora, uma dificuldade de mobilizar aquele corpinho, aquele pescocinho para o outro lado. Então, tem algum padrão tensional em que faz que a resposta daquele bebê seja não conseguir ir na outra mama. Então, às vezes, o bebê ele vai numa mama, se sente confortável, consegue ter o poder de sucção e conseguir extrair aquele leite. E do outro lado, o bebê ele chora, ele se sente desconfortável, ele briga. E normalmente a mãe, e eu falo muito isso no consultório, ela traz isso como uma culpa para si. Exato. Ai, será que eu não tenho um fluxo então tão bom de leite? Eu não tô produzindo tão bem o leite? E essa culpa é a primeira coisa que acontece. Eu sempre tento, nas primeiras consultas, tranquilizar a mãe e falar: é muito difícil essa culpa vir da mãe, porque a amamentação ela é uma sincronia muito grande, mas que o bebê ele precisa estimular esse seio de uma forma adequada para ter essa produção adequada. Se isso não está acontecendo da forma certa, acaba que o desenrolar da história não vai se dando tão bem. Então, quanto antes a gente consegue fazer essa avaliação, olhar esse bebê, ver se existe alguma tensão, alguma restrição de movimento, porque os primeiros dias e às vezes os primeiros meses de vida de um bebê são muito desafiadores, né? Sim. Demandas que a gente não conhecia, é um bebezinho que tem uma nova história naquela família chegando. Desafiadoras para ambos, né, Carol? Isso pra gente falar, não é desafiadora só pra mãe ou pra família, é pro bebê também. Imagina um ambiente totalmente diferente. Ele tava num lugar, né, num meio líquido, agora é o ar, ele tem que respirar por conta, ele tem que achar a forma de se nutrir, né? Todo um sistema funcionando, né? Diferente, claridade, coisa que a gente não precisava lidar com luz, agora tem luz, agora olha quanta coisa, né? Barulhos, enfim. Eu costumo dizer que a vida do bebê não é fácil. Não. E outra coisa que eu digo, que já às vezes falam, né? Nossa, tá dormindo igual um bebê. Essa pessoa que falou isso nunca viu um bebê dormindo. Porque o bebê dormindo, ele geme, ele se movimenta. Então, assim, são duas coisas que eu falo. Não é assim que funciona, né? Mas é muito essa diferença de mundo que vai existir. Porque também a da mãe grávida, gestante, é uma vida, né? A gente vai e leva o bebê pra tudo que é lugar. E ele tá ali se alimentando, crescendo, se desenvolvendo. E a gente muitas vezes tá vivendo a vida. E sim, tá tudo bem. Mas depois, a gente se prepara muito também pro parto, para aquele momento. Mas eu falo, depois é que o portal se abre e tudo acontece. E muitas vezes a gente não tá tão preparada para entender quais são as necessidades daquele bebê. Principalmente nos primeiros meses de vida. E às vezes os pais se culpam e falam, nossa, mas eu não percebi que tinha uma restrição de mobilidade, que ele não olhava para um lado, que a cabecinha estava ficando amassadinha. E aí eu falo, é assim mesmo, porque vocês estavam tentando manter essa vida ali alimentada, cuidada, limpinha, aconchegada, com carinho. São várias demandas. E tudo isso muitas vezes sem dormir, né? E a gente não percebe mesmo, né, Carol? A gente não se dá conta, como tu falou, essa questão da cabecinha sempre pro mesmo lado. Larga o bebezinho de frente quando ele tá sempre pro mesmo lado. A gente não se dá conta disso. É tanta coisa, como tu falou, e sem dormir, cansaço e tudo mais, que a gente não percebe. Às vezes, quando tu vai olhar fotos depois do bebê, as fotos tirava, o bebê realmente está sempre com a cabecinha pro mesmo lado. Exatamente. E uma coisa que acontece muito comumente também é assim, os pais, o bebê ele tem uma preferência, então ele olha mais para um lado. E acaba que a família se adapta àquilo. Então, a família segura daquele jeito, a família troca daquele jeito, a mãe amamenta daquele jeito, e todo o meio se adapta a uma preferência daquele bebê, em olhar mais para um lado. E tudo na vida desse bebê está acontecendo pela primeira vez. Então, ele está pela primeira vez vendo um mundo. Se esse mundo ele aparece só para um lado, ele vai ter todo um desenvolvimento visual, motor,
estimulado em um único Continuar. lado. Se a gente tem, né, esse bebê evoluindo e crescendo, eu dou o exemplo que eu acho que é o mais fácil da gente conseguir entender, que a cabecinha do bebê, ela precisa ser móvel para passar no canal vaginal, pelo parto, enfim. E é como se fosse um quebra-cabeça com várias estruturas que se encaixam, tá? Essas estruturas vão ser os ossos do crânio, que eles ainda não vão ser ossos que vão estar soldadinhos, calcificados, mas eles são estruturas que vão estar se encaixando. E tem aberturas. O que a gente precisa pensar? Eles são maleáveis. É como se a gente tivesse uma bexiga com água que a gente colocasse em cima de uma superfície. Aonde ela encosta, ela vai amassar. Vai ficar plana. Vai ficar plana. Se esse bebezinho, ele olha mais para um lado, ele tem mais oportunidade de virar para um lado, essa cabecinha ela vai acabar amassando e achatando daquele lado. E a gente vai ir tendo o desenvolvimento das assimetrias. A grande maioria das vezes isso acontece intraútero. As causas elas vão acontecer intraútero. Então, graças à mobilidade daquele útero da mãe, as primeiras gestações costumam acontecer mais, esses padrões tensionais, porque aquele útero ele não teve aquela elasticidade prévia quando é uma segunda gestação. Ou se essa mãe teve algum problema de saúde ginecológico, por exemplo, endometriose, que gera essas tensões, algumas restrições de mobilidade desse útero, ou então alguma cirurgia prévia, até cirurgias de apêndice, por exemplo. Algumas vezes causam aderências e essas aderências fazem com que aquele tecido ele não consiga expandir tanto para aquele lado. E quando é uma segunda gestação, por exemplo, que o primeiro parto foi cesárea? A gente vai ter também ali uma região com uma aderência. Então, a gente tem essa possibilidade. Pode também. Também desse bebê ter menos oportunidade de movimento. A gente vai ter também algumas vezes, quando esse bebê ele tem um aumento do líquido amniótico ou uma diminuição, que isso também aumenta a compressão. E também bebês que são muito grandes, né? Sim. E eu digo isso a minha bebê, eu sou pequenininha e a minha bebê nasceu com 3,5 kg com 50 centímetros. Um bebezão. Então, um bebezão e eu sou pequena, a gente precisa também pensar nisso, na estrutura materna, uma mãe pequena, uma mãe grande. Sim. Tudo isso a gente tem que estar fazendo um rastreio, um entendimento, para pensar o que pode estar acontecendo com aquele bebê. O posicionamento do bebê no útero também, né, Carol? Às vezes há muito tempo, às vezes aquele bebê já está até encaixado, ele já está mais na posição e ele vai ficar mais limitado. E a gente tem os bebês que eles ficam sentadinhos, né? Eles ficam pélvicos, eles têm mais chance também de desenvolver as assimetrias, porque ele não vai ter a estrutura pélvica que vai estar ali a cabecinha, e sim as vísceras da mãe. Então, muitas vezes a gente vê um bebê que ele tem até um afundamento da parte superior do crânio. Normalmente a gente tem as assimetrias mais comuns, são as posteriores, mas a gente pode ter em outras regiões da cabecinha também desse bebê. E muitas vezes, quando a gente conversa com a mãe, a gente fala, nossa, realmente, ele estava sentadinho. Ou então, o bebê ele até virou, mas ele virou lá com 37 semanas. Bem no finalzinho. Exatamente. Depois das 32 semanas, a gente tem um ganho de peso, né? Bem exponencial desse bebê, um crescimento mais importante. E a gente já começa a ter alertas de, ficou um período pélvico ou transverso, que a gente não fala muito, que é quando o bebê ele fica bem transverso mesmo. E ele vai ter bem menos espaço para se movimentar. Sim. E os bebês transversos, eles são menos comuns, realmente, mas eles são os que têm mais repercussão de padrão tensional para gerar repercussões no futuro. E a gente diz, o bebê ele é uma impressão fetal. Então, aquilo que estava lá intraútero vai ser o que o bebê vai apresentar depois do nascimento. E essas assimetrias, essas tensões, tudo isso é avaliado nessa consulta do recém-nascido? É avaliado o corpo do bebê como um todo. Não somente essa parte de assimetrias, torcicolo, mas também, por exemplo, o bebê que tem disquesia, que é aquele bebê que tem uma dificuldade em evacuar, cólicas, refluxo. Eu faço uma avaliação também do desenvolvimento motor, se esse bebê está apresentando o que a gente precisa, todos os marcos de desenvolvimento, tudo isso é avaliado ali na consulta. Claro, conforme é a idade que esse bebê chega, a avaliação ela vai mudando um pouquinho. Se esse bebê ele chega ali com dias, a gente não vai avaliar os padrões do desenvolvimento motor, porque ainda é muito recente, o bebê que não tem tanto tônus, exatamente. Mas a gente vai avaliar como é que está a movimentação ativa e passiva, como é que esse bebê ele está conseguindo fazer esse processo da amamentação, se a mãe tem alguma queixa. Às vezes, o bebê ele até vai aos dois lados mamar, mas um lado a mãe sente dor.
E aí, quando a gente observa como é que esse bebê ele tá indo ao seio, ele tá indo com muitas compensações posturais para conseguir fazer a extração desse leite. E isso faz com que a mãe sinta mais dor, mais desconforto. E quando a gente consegue liberar esses padrões tensionais, a mãe já vê uma diferença absurda. Nossa, parece que assim, que é outro nenê mamando. E a gente consegue fazer isso bem pós-parto mesmo. Às vezes as mães ficam, nossa, mas é tão pequenininho. Às vezes eu atendo a domicílio, porque eu sei que esse início é mais conturbado e a gente tá ali, né, tentando equilibrar todos os pratinhos. Mas a gente tem essa possibilidade também de ir até a casa da família. Depois, quando esse bebê fica um pouquinho maior, aí já fica um pouco mais difícil, porque a gente precisa ter mais incrementos na consulta, né, para distrair. E às vezes é mais fácil tirar de casa, levar para um ambiente mais lúdico, como é o consultório, com mais brinquedos diferentes, que a gente consegue ter mais recursos do que, às vezes, ficar em casa. Quando é pequenininho, é bem tranquilo de atender a domicílio. E essa questão que tu comentou, né? Às vezes as mães ficam preocupadas. Ai, mas é tão pequenininho. Mas se é algo que está afetando a amamentação, quanto antes procurar é melhor, né, Carol? Porque se está atrapalhando a amamentação, daqui a pouco a mãe está com o seio cheio de fissura, a criança não está conseguindo extrair a quantidade de leite suficiente. Quando vê, tu acaba indo para um desmame, porque não procurou antes, né? Não teve esse olhar do profissional que realmente poderia resolver e melhorar muito essas questões, né? E acaba que o processo da amamentação ele vai ser uma soma de coisas. E se a gente começa a ter algumas coisas que não estão indo tão bem, acaba que a mãe ela fica mais estressada e isso vai ser mais um pontinho a pesar, porque a mãe ela fica se estressando, se culpando, a produção ela pode começar a ficar mais capenga. Então, tudo vai sendo uma soma de fatores. E muitas vezes a dor ela é tão intensa que muitas vezes eu recebo mães no consultório que falam, Carol, antes dele vir pro meu peito, eu já entro em pânico. Porque eu sei que eu vou sentir aquela dor horrível. E até eu tive bastante dificuldade na amamentação com a minha filha. E eu escutei uma frase da nossa pediatra que ela falou assim, Carol, amamentar é muito bom e tu precisa sentir isso. E isso foi uma coisa que ficou em mim, assim, eu sempre falo isso para as mães, às vezes quando elas chegam lá assim, meu Deus, o que não aguento mais, eu quero dar uma mamadeira para essa criança, não tô mais conseguindo. Eu digo, pega, respira, vai tomar um banho, eu brinco, um banho premium, que tu fique um pouquinho, né, em silêncio, longe do nenê, com uma musiquinha que tu goste, deixa com o pai, deixa com a avó, tenta ficar um pouquinho longe para tu respirar, tu conseguir entender tudo que tá acontecendo e também te acalmar, pensar, tá acontecendo isso, mas eu tô com uma rede de profissionais do meu lado, eu vou conseguir encontrar a saída e isso vai melhorar. Porque a gente, quando tá ali com o nenê que tá querendo, né, mamar, a gente chora, tá com fome, a gente não consegue encaixar, parece que nada tá dando certo. E isso gera uma angústia muito grande. Então, tentar trazer, né, eu digo, a rede de apoio toda pra volta dessa mãe e a gente trabalhar de novo com essa mãe naquela tribo ali acolhida, isso é muito importante. Porque a mãe consegue respirar e vamos enfrentar e isso vai dar certo. E isso ajuda muito no processo todo. E é bem como tu falou, né? Amamentar realmente é maravilhoso. Depois que flui, é uma beleza, né? Mas às vezes para no meio do caminho porque também faltou essa rede, sabe? Sim. De alguém que olhasse para essa mãe e dissesse, calma, eu entendo, não é fácil, porque às vezes a gente acha, é só botar no peito e vai sair mamando. Não é fácil, mas vale a pena e vai ser bom. E isso muitas vezes, essa fala, muitas vezes vem realmente dos profissionais, né? Por isso que é importante a gente ter essa equipe, né? Esses profissionais do lado da gente. Porque muitas vezes o familiar vai estar ali preocupado com o bebê. Não, a criança chorando, tá com fome, vamos dar fórmula, vamos não sei o quê. E na melhor das intenções, porque lógico que não é, né, em hipótese alguma, é preocupação com o bebê e tudo mais, então na melhor das intenções, mas acaba muitas vezes deixando a mãe ainda mais tensa, mais agitada, mais preocupada, né? Então a importância realmente de ter essa equipe, assim, né? Esses profissionais. Tu comentou, Carol, né, a respeito de vários pontos, assim, que são importantes da gente procurar, né? A gente citou bastante a questão da dificuldade de amamentação, preferência de um lado, mas tem outros, como tu falou, né? O bebê que tem a disquesia, o bebê que tem refluxo, cólicas. Quais outros pontos que seria importante? Sinais de alertas, né? Assim, que os pais deveriam ficar atentos e procurar o osteopata. Sinais de alerta mais importantes que eu costumo elencar, assim, principalmente quando o bebê é RN, recém-nascido, vai ser a preferência de mamas, preferência posicional, que é
o bebê tá sempre com a cabecinha virada pro mesmo lado. É foto, é na hora de pegar, na hora de dormir. Em todos os lugares, o bebê ele vai estar sempre com a cabecinha virada para o mesmo lado. Ou então, se ele vira para o outro lado, os pais eles têm que notar se ele vira totalmente ou se vira só um pouquinho. Às vezes os pais ficam, não, mas vira para os dois lados. E aí eu costumo mostrar, mas olha como vira para um lado e como é para o outro lado. O outro lado a gente não consegue fazer esse movimento igual. Sim. Então, perceber isso é bem importante também. Olhar o bebê, e agora no inverno é mais difícil, né? Porque a gente veste rápido, quer encher de roupa. Olhar o bebê sem roupinha em cima da cama e ver como é que esse bebê tá. Se esse bebê ele tem alguma assimetria de pregas, então tem um ladinho que tá com mais dobrinha e o outro menos dobrinha. Quando vai trocar a fralda, né, Carol? Por exemplo, tu ergue as perninhas ali pra limpar o bumbumzinho, tu já percebe na preguinha do bumbum ali se tá igual ou não. Se tá alinhadinho essas preguinhas também, porque algumas vezes uma tá mais pra cima, outra mais pra baixo. Isso pode ser em função de um padrão tensional também. Então, eu gosto de falar, observem o bebê de vocês. Olhem esse bebê e vejam se não tem alguma coisa que... Ai, será que isso tá normal? Porque o instinto, ele também é muito grande, né? E algumas vezes esse instinto é silenciado, porque as mães falam, levantam essa hipótese. Não, é coisa da tua cabeça, tá procurando pelo em ovo, é assim mesmo. Cresce e melhora. E não é assim, então é importante a gente ouvir esse instinto também. É, porque depois vai crescendo, aí a gente começa a observar o engatinhar, que não é simétrico, ou às vezes tem crianças que não engatinham, enfim, mas começa a ter dificuldades depois na locomoção, no caminhar, né, o deslocamento lateral, enfim, equilíbrio, tudo isso interfere, né, Carol? Interfere em todo o processo de desenvolvimento postural. E eu até, fazendo uma pausa entre o assunto rapidinho, mas eu comecei a atender bebês porque quando eu tive a minha primeira aula de pediatria na minha especialização, ali eu entendi todas as queixas dos meus pacientes adultos. E eu pensei, a gente precisa olhar lá pro início, a raiz, tratar o início no início. E eu entendi coisas até minhas, assim, sabe? É aquele adulto que tem dor de um lado, que bate sempre de um lado, que fala, nossa, parece que eu tenho um lado que a mão é meio boba, assim, que não funciona direito, eu tô sempre batendo com essa perna, tem lesões recorrentes do mesmo lado. Isso nos dá sinais que lá no início teve uma dificuldade motora, teve uma criança que teve talvez um torcicolo, que teve mais oportunidade de desenvolvimento para um lado, um desvio de eixo, e isso vai trazer consequências para o futuro. E que muitas vezes traz o quê? Aquela dor crônica que a gente sente e não entende, aquela dor na ATM que a gente tem e não entende, aquele aparelho ortodôntico que a gente coloca, tira, dá 2 anos e volta os dentes todos, né, para o mesmo lugar. Tudo isso acontece por motivos lá de trás, lá do início da nossa infância e quando a gente era bebezinho que não foi tratado. Então, a gente tem que pensar que quando a gente leva um bebê para uma consulta com um osteopata, com um fisioterapeuta, a gente está tentando dar o máximo de oportunidade para aquela criança se desenvolver plenamente, que é como eu gosto de dizer, para se desenvolver em tudo que é possível, para ter um desenvolvimento pleno e saudável. E pensar que a gente gostaria que tivessem feito isso com a gente, eu sempre falo isso, né? Eu queria que tivessem feito isso comigo, que hoje em dia a dor cervical não ia estar e várias coisinhas não iam estar acontecendo. Exato, mas claro, né, Carol, a gente sabe que na nossa época não tinha também tantas informações, tanto conhecimento também, né, sobre o corpo, enfim, tantas áreas que hoje em dia tem profissionais que realmente, né, são especialistas naquilo para nos ajudar, para realmente, eu sempre digo, com certeza nossos pais fizeram o melhor que eles podiam dentro das possibilidades que eles tinham, aquilo que estavam ao alcance deles, né? Exatamente. Mas que bom que os nossos bebês, então, nasceram nessa época onde a gente tem esse conhecimento, mais informações que a gente realmente possa aproveitar disso, né? Para promover realmente saúde para eles, para o longo da vida deles, para toda a jornada de vida deles, né? E, Carol, o que seria, assim, o momento ideal? Tem alguma idade ideal para procurar? Porque eu sei, né, que tem as janelas também de oportunidade para que a gente possa reverter alguns quadros, algumas coisas, né? Evitar que se agrave, mas tem complicações, às vezes, que passou, e aí? Ah, vai passar, é normal, isso passa. E aí foi, e depois isso não passa, e aí? Consegue reverter? Até quando? A gente tem o quanto antes melhor. Essa tem que ser a frase ideal para a gente usar. O quanto antes é melhor. O ideal é a gente fazer essa intervenção mais precoce possível. Quando a gente fala de torcicolo congênito, a gente tem agora, o ano passado saiu, né, o último guideline super atualizado, que nos orienta que nos primeiros 4 meses, todo profissional que entra em contato com esse bebê saiba identificar esse torcicolo e
colocar, né, ali para o fisioterapeuta avaliar e tratar. Então, quanto antes ele for e passar pela físio, antes a gente vai ter esse bebê tendo alta e melhora os resultados. Conforme vai passando o tempo, então, após os 4 meses, a gente vai ter uma demora um pouquinho maior para ter essa alta e a gente vai ter um acompanhamento mais prolongado desse bebê e pode ser que a gente não tenha um resultado tão bom. E assim vai sendo até chegar aos 12 meses. Não quer dizer que não é possível tratar com um bebê com 12 meses, mas a gente talvez não vá ter um resultado tão positivo e algumas vezes a gente precisa do uso de outras coisas, né? Como, por exemplo, a gente tem hoje o uso de toxina botulínica, a gente tem a possibilidade de, em alguns casos, fazer a intervenção cirúrgica para liberar esse músculo e fazer o alinhamento desse pescocinho. Mas imagina, né? Tu colocar o bebê num procedimento cirúrgico por algo que poderia ter sido resolvido de uma forma muito simples lá no início, né? E quando a gente fala das assimetrias cranianas, a gente já tem até estudos que nos falam em relação ao custo, que o custo é muito mais baixo quando a gente leva esse bebê precocemente, quando a gente leva esse bebê depois. A gente tem uma janela ideal que vai ser até o 6º mês de vida, quando a gente fala de assimetrias de crânio. Por quê? Porque esse crânio, ele vai ter aberturas, como a moleira, que é a mais conhecida, né? Que é essa fontanela que a gente chama anterior, mas a gente tem as suturas do crânio e também as outras fontanelas que vão estar divididas na cabecinha do bebê. E elas começam a fechar a partir do 6º mês. Como eu digo, não é assim. Fez o mêsversário de 6 meses, pum, fechou. Não é assim, mas a gente começa a ter uma cabecinha que ela não tem um pico tão grande de crescimento. Se a gente olha lá na caderneta do bebê, quando a gente olha o perímetro cefálico, a gente observa que os primeiros 6 meses, cresce. Depois aquilo estabiliza. Então, a gente tem um momento ideal para fazer esse remodelamento do crânio quando essa cabecinha está crescendo, né? Essa potência está um pouquinho mais a nosso favor do que depois dos 6 meses. Sim. Então, a gente vai tendo pontos que não são tão favoráveis após os 6 meses, mas é possível tratar. Quanto antes chegar, melhor. Foi com 6 meses, corre para fazer uma consulta, corre para ser avaliado. Não é normal uma cabeça assimétrica. Se por acaso tá vendo que essa cabecinha tá ficando um pouquinho mais pontudinha para um lado, tá ficando muito chata atrás, isso não é normal. Não é só estético, porque é uma coisa também que costumam muito dizer, não, mas vai ser só estético, o cabelo esconde, depois vai crescer e ninguém vai perceber. É só a gente olhar, às vezes a gente vê umas cabecinhas estranhas aí nos adultos. E realmente a assimetria craniana, ela vai permanecer depois da vida adulta, ela vai continuar lá. A gente vai ter consequências com isso. Vai ser o quê? Consequências visuais, muitas vezes é aquele adulto que tem um grau num olho, um grau no outro olho, assimetrias mandibulares, então a gente vai ter que usar aparelhos corretivos. A gente tem várias consequências que vão estar atreladas a essas assimetrias. Então, quando fala é só estética, não é só estética. A pessoa está desatualizada, não está sabendo o que realmente a gente tem hoje de evidência. Inclusive complicações de neurodesenvolvimento mesmo, né? Exatamente. Carol, não só essa questão da parte motora, como a gente falou, até de habilidades, coordenação, enfim, quanto questões de neurodesenvolvimento mesmo, né? E a gente tem que estar bem atento a isso, porque o bebê que ele vai ter essa assimetria, normalmente, ele vai ter menos oportunidade ativa. Porque é um bebê que ele vai ficar um pouquinho mais estático, porque ele vai ter mais dificuldade em explorar o ambiente. E isso vai acabar acarretando em várias consequências. Muitas vezes é o bebê que vai engatinhar sentadinho, ou um bebê que vai engatinhar assimétrico, ou um bebê que não vai engatinhar, porque aí vai chegar o que lá, quando o bebê tá com 9, 10, 11 meses, os pais ficam apavorados, porque o bebê não engatinha, nem caminha. E começam a fazer o quê? Botar o bebê de pé, segurar as mãozinhas para ele dar os primeiros passos. Tudo que não deve ser feito. Exatamente, porque é aquela coisa, os pais querem ver, e aí é o vizinho que o bebezinho já tá caminhando, é o priminho que já tá caminhando, é o outro que tá engatinhando, e aí fica aquela coisa, né, de poxa, e ele ainda não faz. E aí o estímulo ainda acaba sendo feito errado, que é pior, veja, não faz. Por que não faz? Ao invés de investigar por que não faz, ainda gera um estímulo errado, né? Ou então acaba fazendo o quê? Bota esse bebê em algum dispositivo como andador. Que a gente tem hoje uma lei que proíbe a venda dos andadores. Apesar de ser algo já bem conhecido, tem pessoas que não sabem, não conhecem.
E vão lá e ganham, né? No enxoval, ganham E do aí- primo. E isso acontece muito. E aí vem aquela conversa, todo mundo andou andador aqui, tá todo mundo aí caminhando. Vivo, né? Todo mundo vivo, todo ninguém, mundo vivo. tá todo mundo sobreviveu. Um dos motivos que parou, né, a comercialização era para ter parado, porque ainda tem para vender quase todas as lojas que vendem artigos de bebês. Mas um dos motivos que surgiu essa lei foi pelo alto índice de acidentes com óbito. Então, não é Nossa. somente a parte de desenvolvimento motor, a gente fala de um risco de vida. E é aquela coisa, ninguém coloca não, ninguém deveria colocar, né, um bebezinho andando no carro sem cadeirinha, sem cinto. Ninguém faz isso, porque tem risco de vida. Então, por que a gente vai colocar esse bebê num andador? Não bota, não tem porquê. Melhor investimento para quem tem um bebê, um tapete. Compra um tapetinho de atividades, bota no chão. Os tatamezinhos. Exatamente. E a gente, quando faz isso, a gente faz pelo bebê e a gente faz pela família também. Porque a gente dá autonomia para aquele bebê e a gente consegue fazer o quê? A família tomar um café, tomar um mate tranquilo, sabendo que o bebê está num ambiente seguro, ele está ali com um brinquedinho, está se divertindo. E a gente treina esse bebê a ter autonomia, a pensar, a usar a criatividade e o que a gente pode fazer de melhor. Às vezes os pais falam, mas o que eu posso para estimular? Deixa explorar o mundo, deixa observar vocês lavando a louça, trabalhando, fazendo as atividades, cantando. Isso é o que a gente pode dar de mais rico para esses bebezinhos, porque às vezes a gente sempre quer, né? Ai, o que eu vou É um fazer? outro brinquedo, O que eu é vou- isso aqui. É um... mínimo possível, tendo 2 brinquedinhos, que eles se enjoam em 2 minutos, então tem que trocar. Mas tendo 2, 3 brinquedinhos, tá ótimo. E ali eles vão explorando e vendo o ambiente. A minha filha acaba que, né, coitada, virou muito cobaia também para muita coisa, mas eu sempre estimulei desde muito nova. E algumas vezes os pais perguntam também, quando começa a fazer, né, os exercícios, o tummy time, que é esse bebezinho ficar de bruços? Saiu da barriga, pode começar vai a fazer. Não significa que vai deixar um bebê recém-nascido lá sozinho no tapete, vai virar de costas e vai sair. Pode fazer isso no peito, pode fazer isso no braço, pode fazer isso no colo, pode fazer um pouquinho na cama, um pouquinho no chão e revezando. Mas a gente tem já estudos que nos mostram que se esse bebê ele faz, por pelo menos nos primeiros 3 meses de vida, 40 minutos de tummy time, ele tem respostas muito melhores do desenvolvimento motor e também do desenvolvimento cognitivo. E acaba que sempre estimulei a minha filha a fazer o tummy time desde recém-nascida. E é muito engraçado porque ela brinca sozinha desde muito novinha. Ela tem isso de brincar sozinha, de fazer as brincadeirinhas dela, de estar ali entretida. Claro, ela é uma criança, né? Tá com 2 anos agora e ela quer atenção também. Então, Sim, às vezes, sim, mamãe, sim. vem fazer tal coisa, vem brincar. Mas desde muito cedo ela faz isso de ficar ali naquele mundinho e explorar com a criatividade. Então, a gente, quando faz isso, a gente faz também para colher lá na frente, né? Para conseguir, depois no futuro, trabalhar um pouquinho, lavar uma louça, varrer uma casa, conseguir fazer isso com um pouco mais de tranquilidade e segurança. Então, sempre vem essa, né, eu digo, essa conta no final, ela sempre vai compensar. Às vezes é um pouquinho mais difícil ali no início, tem que estar treinando, tem que estar junto, mas vale muito a pena porque traz autonomia tanto para eles quanto também para nós. Perfeito. Então, gente, ó, não subestimem, né, a importância de um profissional osteopata, de fazer uma avaliação. Claro que é importante também essa equipe multidisciplinar, o próprio pediatra, quem está em contato com esse bebê, procurar observar, encaminhar, mas não deixe de passar, surgiu alguma dúvida, alguma desconfiança, vai, busca, procura, vale a pena. É preferível, às vezes a gente se preocupa, né, com o custo, é preferível você ter esse custo e daqui um pouco não ter sido aproveitado, porque não era necessário, do que você querer economizar e não ter esse custo e depois ter que arcar aí com um monte de prejuízos, enfim, que pode, né, trazer para esse bebê. Carol, fala para nossa audiência aqui, para as nossas ouvintes, como que elas te encontram? Tuas redes sociais, contatos, enfim, como é que tu costuma atender? Pode ser, tem algum tipo de atendimento online, é só presencial, como é que é? O atendimento ele é só presencial. Pode me seguir no Instagram, que é OsteoCarolina. Lá eu tenho meu contato do WhatsApp, como entrar em contato para agendar consultas. Ali eu coloco também algumas coisas de conteúdos da minha vida pessoal, alguma coisa também de conteúdo Vocês profissional. vão conhecer a fofura da filha dela, porque ela aparece seguido lá. E lá eu coloco também alguns sinais de alerta, algumas coisas que os pais precisam saber, alguns estímulos também para serem feitos conforme cada idade. Então dá para acessar algumas coisas bem legais ali. E aí, o que precisar, a gente vai estar sempre ali disponível, de braços abertos para receber essas famílias. Ótimo. Carol, agora vamos fazer o seguinte. Imagina que tu tem aqui aí no teu celular o contato de todas as gestantes do mundo.
e mães, né, principalmente de bebês ali mais, né, essa linha mais de recém-nascidos. E que tu vai mandar uma mensagem numa lista de transmissão que vai chegar para todas elas. Que mensagem tu mandaria? É uma coisa difícil, né? Mas eu acho que eu falaria para, em primeiro lugar, confiem no instinto materno de vocês, no olhar de vocês. O que vocês enxergam naquele bebezinho é exatamente o que esse bebê precisa. E não deixem a angústia, a culpa e todos os medos que muitas vezes vêm junto com a maternidade deixar vocês pararem de aproveitar cada minuto e cada segundo, porque passa muito rápido. E num momento a gente vai olhar para trás e vai pensar, nossa, já passou. E, às vezes, por mais que esteja difícil, eu recebo muitos pais que estão ali vivendo no meio do furacão, eu digo, respirem e curtam esse momento, curtam esse bebê, olhem cada pedacinho desse corpinho, porque logo ele vai crescer, vai estar correndo, não vai querer mais nem colo e vocês vão sentir saudade. Então, eu acho que meu recado seria esse para as mães, para as gestantes e as mães que estão aí com seus bebezinhos. Ai, que lindo. Carol, muito obrigada pela tua presença, querida, né? Por esse conteúdo tão enriquecedor e tão importante, realmente. As portas do GestarCast, né, estão sempre abertas. Eu sempre faço esse pedido para nossa audiência. Coloque nos comentários o que vocês querem saber mais a respeito desse profissional, quais são as dúvidas que vocês estão tendo, para que a gente possa sempre, né, fazer episódios que realmente vão auxiliar cada vez mais essas famílias, né? Então, que a gente possa ter outros assuntos, outros conteúdos para abordar mais, né? Para esmiuçar mais, para realmente esclarecer, enfim, tirar as dúvidas e poder contribuir para uma jornada materna com mais tranquilidade, como tu disse, para que elas realmente possam aproveitar, curtir esse momento que é tão lindo e que, assim, né, passa realmente voando. Então, a xícara é um presente nosso aqui do GestarCast, para te levar lá para o teu consultório, tomar teu chazinho, teu cafezinho, enfim, tá? Eu agradeço muito, né, as nossas ouvintes que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Deixa nos comentários, então, o que mais vocês querem ver, o que mais que vocês querem ouvir. Nos acompanhem nas redes sociais, @gestar.cast no Instagram, né? Para vocês ficarem aí por dentro dos cortes, dos episódios que estão vindo. O meu perfil também, eu sempre posto alguma coisa lá no Insta, @AnaPaulaDiasCorrea. Não esqueçam, todo domingo, às 10 horas, tem episódio novo aí no canal. E se você entrar em trabalho de parto, então, que Deus abençoe muito você, que você tenha uma ótima semana, que tudo ocorra muito bem aí, né, com você e com o seu bebê. Beijo grande, até um próximo episódio.